Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje nós vamos para a região dos Balcãs, ali no sudeste da Europa, para comentar um pouco sobre a visita do presidente francês Emmanuel Macron à capital da Sérvia, Belgrado. A primeira visita de um presidente francês à capital sérvia desde Jacques Chirac no ano de 2001. E essa visita é marcada por uma leitura correta, diga-se, por parte da França, de que aquela região é uma região eminentemente instável. Como, aliás, podemos observar historicamente por ter sido, ao longo de séculos e mais séculos, um ponto de encontro entre grandes impérios, como o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, e mais recentemente, ao longo do século XX, um ponto de encontro entre zonas de influência, como podemos perceber atualmente, hoje, isso é bastante perceptível, entre uma zona de influência da Europa Ocidental, da União Europeia, muito próxima dos Estados Unidos, e, por outro lado, uma zona de influência da Rússia. E essa percepção é ainda mais reforçada dado o fato de que, ainda hoje, nós temos que lidar com o problema do separatismo do Kosovo com relação à Sérvia. Mais uma vez aqui, nós temos lados muito bem definidos. A Rússia é uma tradicional aliada da Sérvia, ao passo que o Kosovo costuma buscar apoio por parte dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América. E por mais que a questão do separatismo sérvio não esteja o tempo todo na imprensa, o tema vem ocupando muito espaço na agenda política da região. Recentemente, por exemplo, o Kosovo impôs tarifas de 100% sobre a importação de produtos sérvios para aumentar a pressão para que a Sérvia reconheça o separatismo do Kosovo. Ao mesmo tempo, a Sérvia, com o apoio da Rússia naturalmente, bloqueia a entrada do Kosovo em organismos internacionais como a ONU, a Unicef e a Interpol. E é exatamente nesse contexto que entra em jogo, a tradicional estratégia da União Europeia, uma estratégia que a União Europeia veio utilizando desde a década de 90. Os europeus ocidentais consideram que a entrada de determinados países em regiões instáveis na União Europeia ajudaria na construção da estabilidade regional, por meio de um maior intercâmbio econômico, uma maior influência de países interessados na estabilidade também, como países como França e Alemanha, por exemplo, e o que teria, naturalmente, essa parte não é falada de forma explícita, mas de forma velada e bastante clara, a possibilidade de limitar a influência russa em cenários como esse. Não por acaso, a União Europeia estabelece como pré-requisito para o ingresso da Sérvia que ela finalmente reconheça a independência do Kosovo. Isso coloca a Sérvia numa situação complicada. Ela quer muito entrar na União Europeia, mas ao mesmo tempo não quer reconhecer a independência do Kosovo. E, aliás, a própria entrada da Sérvia na União Europeia poderia limitar dramaticamente a parceria desse país com a Rússia. E a própria história recente mostra que há riscos envolvidos. Recentemente, quando a Geórgia demonstrou interesse em entrar na União Europeia e, de quebra, também na OTAN, a Rússia deixou muito clara sua insatisfação, inclusive fazendo uma intervenção militar na Geórgia no ano de 2008. E 6 anos mais tarde, no momento em que a Ucrânia iniciava também uma aproximação, um diálogo, tanto com a OTAN quanto com a União Europeia, a Rússia invadiu a Ucrânia e tomou a península da Crimeia para si. Por outro lado, há também diferenças importantes. O governo sérvio de Aleksandar Vučić pode ser considerado um dos grandes aliados de Putin, certamente o maior aliado de Putin na Europa. O que pode fazer com que Putin, e a Rússia de uma forma geral, compreenda a possibilidade de ter uma espécie de cavalo de Troia, um grande aliado seu dentro da grande integração europeia. Nesse cenário todo, no entanto, certamente o que representa o entrave a qualquer tipo de negociação é a questão do Kosovo. Nem a Sérvia e nem a Rússia se mostram dispostos a pagar o preço de entregar o Kosovo à sua própria soberania, à sua própria sorte, em troca de um ingresso da Sérvia na União Europeia. E é exatamente nesse cenário que Emmanuel Macron
visita Belgrado e tenta mostrar força, tenta mostrar a União Europeia como uma integração bastante sedutora para a Sérvia, ao ponto de, na visão europeia, na visão da União Europeia, fazer com que a Sérvia abra mão do seu pleito no Kosovo. A troca de gentilezas envolveu, por exemplo, o compromisso sérvio com a compra de um sistema de mísseis francês chamado Mistral, ao passo que a França se comprometeu também com financiamento para a construção de um metrô em Belgrado. Se a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, foi o momento no qual a Sérvia teve a maior centralidade na política mundial, podemos reparar que, nesse exato momento, os seus dois grandes aliados daquele momento, a França e a Rússia, seguem disputando a sua atenção e cortejando a Sérvia, cada um para o seu lado, tendo, mais uma vez, o Kosovo como elemento central. Você pode se tornar apoiador do Petit Jornal acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e nos acompanhar num número crescente de mídias por meio do seu aplicativo de podcast preferido, do Spotify, do Deezer e, a partir de agora, também no YouTube. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.